pessoa que não tá enxergando aqui, né? Boa tarde, bom dia para vocês que estão no Brasil, boa tarde para quem tá na Europa, em outros lugares com fuso horário, né? Diferente. Sejam bem-vindos, oi, oi, oi! Quero agradecer por vocês estarem aqui comigo, tô vendo que tem uma galera aí empenhada na arte de escrever. Tô muito feliz, eu adoro quando chega essa semana, vocês veem minha empolgação, porque eu acho que muitas pessoas realizam o sonho da vida escrevendo um livro ou aprendendo a escrever melhor. E isso é muito legal. Gente, sabe o que eu tô achando engraçado? Tem uma gente solicitando pra entrar no meu vídeo. Será que tá fazendo errado? Mas é muito gratificante, assim, eu gosto muito. Poderia estar dormindo? Poderia, porque agora é a hora que as crianças todas dormem. São 2 horas da tarde aqui, então tá todo mundo dormindo. Era a hora que eu poderia parar e descansar também, né? Porque essa noite foi meio punk. Mas a gente tem prazer no que faz. Quando a gente tem prazer no que faz, parece que dá um refresh quando você faz mesmo podendo descansar, né? No lugar de estar aqui fazendo live. Então vocês valorizem minha live, vocês tratam de escrever livro, vocês tratam de participar da minha semana. Escreva seu livro, que é totalmente gratuita, começa amanhã. Valoriza aqui o esforço que eu poderia nesse momento estar fazendo a minha siesta. Como todos os espanhóis, não, porque agora eles estão almoçando, eles almoçam bem tarde aqui. Mas estamos aqui conversando sobre livro, então eu tô muito feliz. Avisa pra galera, avisa, não sei se tem como compartilhar a live no Instagram. Se tiver, avisa aí pra turma que estamos ao vivo e que hoje nós vamos falar sobre a arte de contar histórias. A arte de fazer uma história ser mais atraente, ser mais incrível e ser memorável, memorable, ou que ninguém mais esqueça dela. Então, eu vou te dar aí um minutinho pra vocês avisarem todo mundo, convidar todo mundo pra live. E deixa eu pegar minha cola, que eu escrevi muitas coisas aqui. Olha, vai estar uma super aula, tá? Então, assim, chama quem vocês sabem que quer escrever, que vai ser muito bom. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu queria gravar essa live noutra câmera e postar no YouTube para outras pessoas, né? Mas eu não estou conseguindo fazer uns BO aqui. Vou ver se eu consigo daqui, tá? Ó, aproveita aí esse minutinho e vai lá, deixa eu dar pausa aqui. E vai lá, por favor, convidar as pessoas para participarem da nossa live. Hoje nós vamos falar sobre a arte de contar história, ou storytelling. Storytelling nada mais é do que store, que quer dizer história, e telling, que é contar, né? Então é contar histórias. Mas, como a gente dá uma inglesada em tudo, né? Que a gente bota assim de... Ai, ficou storytelling. Então é a arte de contar histórias. E eu acho muito incrível isso, a gente voltar para isso, na verdade. Porque a humanidade sempre se comunicou através de histórias. Desde que o mundo é mundo, a gente conta histórias. Seja através de grafia nas cavernas, como as pessoas já encontraram, os especialistas, arqueólogos e tudo mais, sejam os conceitos filosóficos que eram debatidos nas praças em Atenas, e um ia contando para o outro e fazendo alegorias. A nossa vivência tem a ver com contar histórias. Por quê? Porque a gente fixa. Quando a gente pode contar fatos, né? Eu sou jornalista, vocês sabem disso. A gente pode falar de fatos. Um fato, Fabiana está sentada em frente ao computador ensinando alguma coisa que ela sabe, isso é um fato. Ou agora, a Fabiana esperou todo mundo dormir, depois de colocar o filho, embalar as meninas, preparou o almoço, enquanto organizava quem ia ficar com quem, ela sentou-se calmamente à mesa e o que ela descobre? Que a câmera não tem bateria para gravar o vídeo para o YouTube. Eu posso contar um fato, Fabiana sentou para fazer uma live, ou eu posso contar uma história sobre aquele fato. Quando que eu comecei a dar valor pro storytelling? Eu sou jornalista de formação e o que a gente aprende é reportar as coisas. Só que quando eu comecei a escrever, principalmente para revistas, eu tinha maior espaço do que tinha no jornal, do que tinha nas reportagens de rádio, né? Eu trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, trabalhei em revista, enfim, muita coisa. E ali eu senti a necessidade de que as pessoas lembrassem do que eu tava contando. Isso por uma mera vaidade profissional mesmo, tá? Porque quando você escreve para jornal, por exemplo, que era o meu dilema, né? Eu comecei escrevendo pro Caderno de Verão do Diário Catarinense. Quem é de Santa Catarina aí sabe, é o maior jornal do estado.
E eu fui pro caderno de verão deles. Fui selecionada, uma baita de uma seleção, assim, fiquei super lisonjeada, não fazia muito tempo que eu tinha me formado. E o espaço de jornal era muito pouco, então você tinha lá, você tem 1000 caracteres, você tem 800 caracteres, e o editor, tipo, não negociava, entendeu? Porque tinha um espacinho ali pra você colocar. Só que a sensação que eu tinha era que todo o esforço que eu fazia pra contar aquilo morria no dia seguinte, porque aquele jornal, e aquilo foi muito emblemático pra mim, porque eu tava fazendo reportagem, eu tava indo pro Mercadão, Mercado Municipal de Santa Catarina, porque tinha pegado fogo ali em Florianópolis, né, bem na ponta da praça ali, quem é de lá vai saber. E daí tava pegando fogo e eu fui fazer a reportagem. E entre as coisas que estavam queimando era a mercadoria deles ali. E tinha peixes, é uma cidade, né, costeira, então tem muita coisa de peixe e tal, embalado com o jornal, com o Diário Catarinense, do dia anterior. Aquilo me deu uma sensação assim, caramba, eu faço tanto esforço para escrever bem, para colocar as palavras, para apurar os fatos, para que, né, sejam reportagens que sejam verificadas, e por isso que eu bato muito na tecla com vocês de fake news e ficar acompanhando blogs e blogueiros que inventam coisas, sabe? Aí eu pensava, nossa, eu checo as fontes, ligo para 3, 4, 5, aí eu faço um esforço danado e no outro dia meu trabalho tá enrolando peixe no mercado. Deu uma sensação assim de, ai, eu queria mais que isso, eu queria que lembrassem das minhas histórias. E no jornalismo eu tinha aprendido na faculdade a questão da humanização, que nada mais é do que o storytelling. Que é contar histórias, porque às vezes, eu não sei vocês, eu sou de igreja, né, vocês sabem, sou de igreja. Às vezes eu não lembro quem foi o pregador, às vezes eu mal lembro do sermão, mas eu lembro de uma história bem contada. Eu não sei se acontece com vocês. E, gente, eu nem tô olhando os comentários agora, porque senão eu me perco, tá? Porque vocês sabem que eu sou absolutamente avoada. Sem dormir, eu não tenho concentração. Então, às vezes eu pensava, gente, eu não lembro do sermão, eu não lembro do pregador, mas eu lembro da história, que era uma história muito bem contada. E todas essas referências foram agregando na minha bagagem. A gente tá falando de quase 20 anos, tá, gente? Que a pessoa que se formou já faz um tempinho. E daí eu pensava, gente, eu preciso contar de uma maneira que as pessoas não esqueçam do meu trabalho, porque eu não quero contar um fato e no outro dia enrolar peixe no mercado e ninguém lembrar de todo o trabalho que eu tive. E daí eu comecei a estudar mais sobre storytelling. Nessa época, 16 anos atrás, quase 20 anos atrás, tava muito na moda esse storytelling na publicidade. Isso aumentou muito e virou assim uma super tendência que todo mundo usava 10 anos atrás. Todo mundo usava mesmo, assim, tem aquela clássica propaganda do menininho, dos freios, não lembro se era da Volkswagen, acho que era da Volkswagen. Aliás, a Volkswagen usou isso como nunca na década passada. Tem o clássico do menininho vestido de Darth Vader, que ele tenta fazer superpoderes, daí o pai chega com um carro Volkswagen, não sei se vocês lembram dessa propaganda, já tem uns 10 anos. E o menininho, ele tá com a fantasia de Darth Vader e ele começa a tentar mexer as coisas e nada acontece, e o pai chega e o menininho vai pro carro assim, faz um sinal pro carro e o pai liga o negócio do controle, o carro acende, o menininho tipo, caramba, eu tenho superpoderes. Isso é storytelling. Tem aquela outra que é um clássico dos freios, eu acho que é Volks, se não for, vocês me corrijam. Tem como desativar os comentários? Como? Tem gente me dando dica aqui. E eles vão frear o carro. Nossa, tem questions, tem um monte de coisa aqui, minha gente. A pessoa que tá sofrendo aqui. Não quero share nada com vocês. Tá aqui, share alguma coisa. Não quero share. Go live with não. Não sei como desativar, basicamente. Aqui. Turn off commenting. Desculpa, mas depois eu coloco, tá? É só pra eu não me perder aqui com os comentários. Obrigada pela dica. Não sei quem foi que deu, mas obrigada pela dica. Então, eles estavam... Essa outra propaganda que eu tô falando, que é bem clássica também, eles estavam falando do freio desse carro, eu acho que era Volkswagen, mas eu não tenho certeza. Eles estavam falando do freio e eles colocam uma criança brincando e o carro, numa vila assim, e o carro vai com tudo e freia em cima das crianças brincando. E como o freio era muito bom, o freio não atingiu aquelas crianças. Só que uma daquelas crianças era Hitler. Tipo assim, ó, né? Não tinha freio bom naquela época. Devia ter matado esse desgraçado. Criou uma polêmica internacional e tudo mais. Esses comerciais usavam e abusavam do storytelling. Por quê? Porque o storytelling nada mais é do que contar histórias inspiradas numa grande jornada.
Eu vou falar muito da jornada do herói, que é um clássico, é uma estrutura de contação de histórias lá na semana, tá? Eu acho que é a segunda ou a terceira aula eu falo sobre a jornada do herói, essa estrutura mítica, a estrutura do monomito, mas aí eu falo detalhadinho. Essa arte de contar desse jeito é a arte de cativar. Por quê? Porque você pode contar uma história boa, beleza, mas você pode contar uma história inesquecível, de um jeito inesquecível. E isso acontece quando você não simplesmente reporta fatos, mas quando você baseia a sua narrativa, que pode ser narrativa no sentido de estrutura ficcional ou não, em 4 pilares básicos, né? Que são os pilares do storytelling. O que são os pilares do storytelling? É o personagem, é a pessoa que vai realizar as ações ou sobre a qual as ações vão cair, é o ambiente em que ela está, seja ambiente geográfico, emocional, psicológico, o contexto em que ela está, um conflito, que né, é o grande fisga, como que ela vai solucionar isso, como é que ela vai sair dessa enrascada, e a mensagem que vai ficar. Então, esses 4, tem mais elementos, mas esses são os 4 principais elementos do storytelling. Então, ambiente, personagem, conflito e mensagem. Como que eu organizo isso, né? Eu organizo isso de maneira a despertar o maior número de emoções possível, tá? E quando eu falo emoções, todas as emoções, raiva, medo, rancor, angústia. Mas existe um estudo muito interessante, mas isso eu falo bastante no curso, que finais felizes, narrativas felizes, não necessariamente romanceadas, assim, sabe? Tendem a serem mais compartilhadas, as pessoas falam mais delas. Quando a gente fala dessa estrutura, desses 4 elementos da estrutura, isso não significa um romance básico, né? Porque o romance é muito fácil, o conflito é muito fraco. Geralmente, só para pensar assim, em todas as comédias românticas que você já assistiu, em todas as que são produzidas, que você já ouviu falar, quantas comédias românticas realmente perduram, que você lembra, que você compartilha, que você fala, nossa, como eu lembro desse filme ou desse livro? São poucas. Por quê? Porque quando você só simplesmente romanceia e bota um conflito fraco, a história não tende a ter o mesmo impacto, porque um conflito fraco gera uma transformação pequena no personagem. Então, são coisas a gente avaliar quando a gente for contar a nossa história. Vamos falar de cada uma desses 4 aspectos, tá? Eu fiz uma colinha aqui. Sobre o personagem. Muita gente pergunta assim, Fábio, quando eu falo da estrutura da jornada do herói, é só ficção? Isso só serve para ficção? Não, isso serve para qualquer história, porque você pode contar a mesma coisa de várias maneiras. Eu lembro de uma aluna, se tiver aí, dá um oi pra mim. Não, você vai dar oi, mas no final você me dá oi, porque agora eu não tô vendo. Eu tive uma aluna, Raíssa, eu nunca me esqueço dela, porque a história era muito incrível. E o pai dela tinha uma história, sempre contava uma história na família, que era a história do pai dele, que veio da África, do avô dele, que veio da África num contexto de escravidão, e o que ele fez no quilombola onde ele morou, como ele transformou a sociedade, como que ele aprendeu a escrever e ler sozinho, e ensinou os filhos. Moral da história, a Raíssa é juíza, e ela foi minha aluna na primeira turma. Ela é juíza de direito e ela queria muito dar de presente pro pai no aniversário de 80 anos, acho que era do pai. Me corrija, Raíssa, se você estiver aqui. Ela tá sempre nas lives, então se você estiver aqui, você me corrija se era 80 anos mesmo, era 85. E ela falou assim, eu quero fazer um livro, Fábio. O motivo de eu estar fazendo o curso com a mentoria é porque eu quero escrever um livro e eu quero dar de presente para toda a minha família na festa de aniversário do pai dela. Ia ser uma coisa assim super memorável, porque a saga do avô dela era muito, sabe... Só que quando ela me enviou os primeiros materiais, quando a gente fez o projeto editorial, que eu vou ensinar vocês na aula de amanhã a fazer projeto editorial, quando ela fez o projeto editorial, eu vi ali que tinha elementos assim muito fortes, o contexto todo do avô, as coisas pelas quais ele passou, enfim, era muito bom. Só que quando ela me deu as páginas, era uma juíza escrevendo. Total domínio do léxico, total domínio da língua portuguesa, mas era uma história com fatos. Então, na data tal, meu avô veio pra cá, foi pra tal cidade, depois aconteceu tal coisa, daí conheceu a minha avó, e daí nananã, e meu pai, parará, parará.
No fim, eu estudei, hoje eu sou uma juíza. Falei, Raíssa, tem mais coisa aqui. Tem uma mosca querendo participar da aula aqui. Tem mais coisas, tipo, mas essa é a história. Eu falei, essa é a história, mas você pode transformar isso numa super narrativa. Falei, então nós vamos seguir a estrutura, vamos fazer uma estrutura de 3 atos, que é o começo, o ambiente, onde a pessoa tá, a normalidade, quando você apresenta os personagens. Isso tudo, eu tô falando de real, não é ficção, veja bem. E daí... O Gabriel tá mandando mensagem aqui. Gabriel, deixa eu te contar um segredo que você ainda não sabe. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Gente, eu sou muito péssima. Eu falo que mulher consegue fazer isso com mais facilidade. Aqui em casa é o Bertotti quem faz isso. Eu não sei fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu me perco totalmente. Então, eu vou ler todas as mensagens depois, tá, Gabriel? Eu prometo. Mas eu vou continuar aqui. Então, eu tinha fatos, né? Então, a gente transformou em uma história de 3 atos. Eu gosto muito de histórias de 5 atos, mas 3 atos é uma fórmula que funciona muito bem pra fazer isso, esse storytelling. Então, no primeiro ato, a gente conta quem era o avô dela, de onde ele veio, os momentos que ele passou de angústia, quais as dificuldades e tudo mais, e o momento em que ele percebeu que poderia dar uma virada na vida. Aí a gente tem a apresentação do primeiro conflito e a gente tem o desenvolvimento, que a gente pode chamar de desenvolvimento, que é o segundo ato, e todo o percurso para ele superar esse desafio, esse conflito no segundo ato. E aqui vai acontecer uma transformação na família dele. Então, de uma pessoa escravizada para uma pessoa livre, letrada, que vai ter filhos livres e que vai ensinar e que vai ter uma transformação total do personagem que acontece aqui. Aí eu tenho o segundo conflito, que eu posso ter mais de 2, né? Mas essa é uma fórmula que funciona bem. Como que ele encarou tudo isso e como que ele transformou isso para sua família. Aí eu tenho o terceiro ato, que é a resolução. No que resultou as coisas pelas quais ele passou na vida dele, como que isso transformou e como que ele volta pro legado. Esses 3 atos eu posso usar perfeitamente os 12 passos da jornada do herói, tá? Que eu vou ensinar bem na aula para vocês amanhã. Mas só para que você entenda, uma boa história você precisa ter esse ambiente, o personagem no começo, a apresentação de quem ele é, tudo mais, e um conflito. Um bom conflito, que as pessoas assim se identifiquem, que as pessoas fiquem em crise, puxa vida, o que eu vou fazer agora, o que ele vai fazer. Eu sempre digo que uma boa história faz o leitor ficar atento. Uma ótima história faz o leitor se sentir assim, parte do que tá acontecendo. E uma história espetacular faz o leitor sofrer, ter dor de barriga junto e ficar aflito e sentir aquilo na pele como se fosse com ele, porque essas sensações você pode transferir pro seu leitor. E a gente transformou o livro dela, ela publicou na festa, me mandou fotos, eu compartilhei aqui com vocês no Instagram ano passado e vou compartilhar depois de todos os meus alunos, porque vários publicaram, então são histórias muito legais. E ela transformou uma história que era real, em uma simples narração de fatos, numa super estrutura de storytelling. Às vezes a gente fica pensando, poxa, eu não tenho o dom de contar história. Como eu sempre digo em relação a escrever, você pode realmente ser super bem dotado em relação a contar história e qualquer coisa que você fale, prenda as pessoas e tudo mais. Mas você pode desenvolver técnicas e provavelmente a história que você vai contar hoje seja até meio ruim, mas de tanto fazer você vai ficar muito bom. Por quê? Porque isso é prática. Quando você começa a fazer, você começa a prestar atenção em detalhes. Então, eu vou descrever o ambiente, vou falar do ambiente onde a pessoa tá. Eu vou descrever a cor das paredes, o cheiro do ambiente. Eu vou fazer com que o meu leitor, ele sinta aquele local. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz o Traição, que foi o meu romance, eu fiquei patinando nesse livro 3 anos. Meus alunos sabem disso, porque eu sempre conto essa história, porque assim, pra mim foi uma super superação. Como jornalista que sou, eu estava acostumado o quê? A estudar, pesquisar, pegar fatos, botar ali e apresentar os fatos. Mas eu queria fazer mais assim, eu queria que a pessoa sentisse o efeito da pornografia, da traição virtual, das sensações que você tem ao encontrar um grande amor na internet, pelas redes sociais depois. Então eu não queria fazer mais um livro-reportagem, também não queria que fosse um livro de autoajuda, eu queria que a pessoa sentisse todo esse processo. Então eu falei, eu vou escrever um romance. Só que eu não estava acostumada com romance, porque eu escrevia outros gêneros. Então eu fui estudar, eu me mudei, né,
para Inglaterra, e eu fui fazer todos os cursos que eu achei de escrita criativa, de criação de personagens, de narrativas e tudo mais. E numa das aulas, eu lembro que o professor falou assim, você precisa fazer com que o seu leitor, ele sinta a dor do personagem, ele sinta a dor de barriga. Se o seu personagem está sentindo um cheiro ruim, ele sinta também. Eu pensava, gente, que mágica é essa? Como é que faz pra fazer isso, né? E eu comecei a estudar essas sensações, assim, como botar essas sensações no papel. Então eu decidi que, não, eu preciso fazer um romance falando de traição. E é o meu livro, assim, que mais tem feedback no sentido de, caramba, eu não esperava isso, por causa dos plot twists, que é outra coisa que eu ensino lá no curso, tá? Que são essas viradas no livro. De repente, você tá ali contando uma história, uma pausa para. Gente, você já enviou essa live para os seus amigos que querem escrever? Faça isso agora, eu te dou 1 minuto para você compartilhar essa live com outras pessoas que querem aprender a escrever. Muito obrigada, viu, Gabriel? Uma frase assim eu consigo ler. E daí essas viradas fazem com que o leitor fique aflito, ele gera sensações de aflição. E toda vez que as pessoas vêm falar comigo do final desse livro, porque eu deixei imagem para outro livro, quer dizer, eu resolvi aquele problema, aquele conflito, mas eu deixei um gancho para um segundo livro, caso eu venha fazer. Eu tentei o máximo puxar sensações ali para que as pessoas sentissem as mesmas dores, as mesmas coisas que os personagens. Por quê? Para a história ficar inesquecível. Poderia ser só mais um livro sobre traição virtual? Poderia, mas as pessoas não vão esquecer aquela história porque elas sentiram aquilo. Foi contada de uma forma em que ela pegou, entende? Como que a gente faz isso? E uma pergunta muito comum é, Fábio, dá para fazer isso com todas as histórias? Não dá pra fazer com todas as histórias. Tipo, vou fazer um livro de conto. Você pode usar essa estrutura de 3 atos dentro de um conto, mas você não consegue fazer o livro todo nessa estrutura. Mas você pode transformar biografias, por exemplo. Você pode transformar testemunhos. Tem gente que conta a própria história, assim, de superação, alguma coisa que ela aprendeu, em formato de storytelling, para que você faça o seu leitor viver ter mais do que informação. E, gente, isso é tão poderoso que é a maneira como os filmes são contados, é a maneira como muita publicidade fisga você. Porque a gente, às vezes, não quer só um produto, a gente quer um produto com uma história. Eu vou dar um exemplo. Em 2014, se eu não me engano, o Conar foi atrás de 2 empresas no Brasil para processar essas empresas, para tirar, inclusive, as peças do ar, porque eles estavam usando de storytelling para convencer o seu cliente, para fisgar o cliente. Vocês lembram, vocês conhecem os sorvetes Diletto, né? Aquele que tem a marquinha do ursinho, Diletto italiano. São supostamente picolés gourmet. E quem vai nas lojas, onde tem geralmente nos pontos de pão de queijo, tem em outros lugares, tem pontos de venda. Quando eles começaram a campanha massiva mesmo no Brasil, eles começaram com storytelling. Eu boto limitador no meu Instagram, eu esqueci disso. E daí ele dá uma travadinha aqui, porque é pra avisar que eu já passei tempo demais no Instagram. Mas eu tô trabalhando no Instagram, tô contando história pro povo. E daí, qual que era a história do storytelling deles? Qual era o storytelling deles? É que aquela receita que eles davam ali, que eles vendiam, era uma receita adaptada do Nono Vittorio, que morava no norte da Itália e fazia sorvete artesanal como antigamente, usando a neve dos Alpes italianos, bem na região onde eu morava, na Lombardia. E aquela receita adaptada de família, ela era trazida a 7 chaves pela família, acho que Conte, né? A família que detém os direitos da Diletto. E aquela receita de família centenária era a base do sorvete, porque o Nono Vittorio saiu de lá por causa da Primeira Guerra Mundial, veio pro Brasil e trouxe essa receita pro Brasil, e a família manteve e tudo mais. Era verdade essa história? Não! Era uma baita de uma peça publicitária. Quando o Conar notificou a empresa, eles falaram assim, não é que é mentira, é baseado em fatos reais. Na verdade, o nome do meu avô é Antônio, não é Vittorio, mas ele também fazia sorvete lá na Itália. E nosso sorvete realmente tem produtos italianos. E tipo, enrolou o Conar. Uma outra campanha muito interessante foi daqueles sucos, não sei se existe ainda no Brasil, isso era 2014, eu lembro que eu comprei desses sucos por causa do storytelling. Eu tinha um mercado na frente da minha casa, eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro,
tinha o Mercado Prix e um dia tava lá na prateleira uma grande campanha, assim, sucos do bem. Vocês lembram disso? Não sei se ainda tem os sucos do bem, depois vocês me contam quando eu ativar aqui os comentários. Sucos do bem. E os sucos do bem tinha uma historinha do lado, porque as laranjas vêm da fazenda do seu Francisco, que planta com carinho, e a gente escolhe as mais cítricas de um ano, as mais doces do outro ano, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Era verdade? Não era verdade. Daí, quando a empresa foi notificada, a empresa do bem, né? Porque eles estão assim crescendo, eles tinham acho que 2, 3 pontos de venda, eles foram para, sei lá, 50 pontos de venda no país, porque o storytelling era muito forte. Quer dizer, poxa, pra que eu vou comprar suco de laranja do Vale, que é da Coca-Cola, Del Valle, né, que é da Coca-Cola, se eu vou comprar do bem, que vem da fazenda do seu Francisco? E daí eles falaram, não, veja bem, a gente usou, porque tem o Francisco, tem o João, tem a Maria, que fornece, a gente usa o nome de pessoas reais, que fornecem pra gente. Não é uma mentira, mas é que não sei o quê. Depois uma outra empresa falou, não, quem processa as laranjas deles é a gente. Não, mas vem do sítio, de pessoas normais. Eles tentaram enrolar, enfim, e o CONAR notificou porque eles estavam usando do storytelling para fisgar as pessoas. Por que eu tô contando essas histórias? Para vocês entenderem que o marketing já usa a contação de história há muito tempo, porque nós somos atraídos por boas histórias. Eu posso simplesmente contar para vocês que que nós não podíamos ter filhos e que a gente fez um tratamento e engravidou. Tipo, é a história de muitos casais, né? Tá aumentando a infertilidade, inclusive, no mundo. Mas eu posso contar pra você que naquela manhã chuvosa de terça-feira, a esperança estava renovada. Aí eu sentia que realmente tinha dado certo. Fui na farmácia ainda pela manhã sem acordá-lo. E quando eu cheguei lá, pedi sorridente pro farmacêutico. Um teste de gravidez, por favor? O sorriso de canto, na verdade, escondia uma grande expectativa, por meses e meses naquela espera. Ao chegar em casa, rasgar o pacote silenciosamente para não acordar, fechei a porta e quando fiz o teste, o exame estava ali, claro e absoluto. Dizia não. Era um risquinho que não deixava mentir. Eu não estava grávida. Era mais uma tentativa frustrada. Naquele momento, ajoelhada ali no chão, eu perguntava para Deus por que não? Por que não comigo? Aí então, as lágrimas que insistiam salgar a minha boca deram lugar a uma nova reflexão. E se eu tentasse de outro jeito? E se a gente mudasse o método? E se a gente saísse do país? Vamos atrás da melhor clínica que existe? Novo sopro de empolgação, eu acordo meu marido e chamo, eu tenho uma outra alternativa. Topa uma aventura? E eu posso contar toda a minha saga de um outro jeito, que não seja simples fato de que não podíamos engravidar. Vocês conseguem perceber a diferença? Eu fico às vezes falando pro Bertotti, né? Tudo dá pra contar de uma maneira tão legal que as pessoas ficam contando as coisas do mesmo jeito a vida toda. E, gente, as histórias são muito parecidas. As coisas que acontecem na vida dos outros é muito parecido. O que torna uma história única é o jeito que você conta ela. E quando eu vejo assim com os meus alunos, porque vem de tudo quanto é história. Uma, inclusive, a Ana... Ai, deixa eu só checar o nome, porque eu me perco o nome, né? Foram mais de 90 livros na última turma, feitos em 30 dias. Então, assim, é muita história. E só nessa turma, uma coisa que me chamou muita atenção é que nessa turma tinha mais de 30, acho que eram 32 livros sobre crianças autistas. E eu, que nunca tinha tido tanto contato com o autismo, a descoberta, o processo em que a mãe desconfia, leva no médico e tudo mais, e assim, eu fiquei arrebatada pelas histórias. E uma dessas mães, que eu acho que é a mãe, a Ana Elise, 3 filhos com autismo. Na sequência, eles têm diferença de 1 ano, 2 cada um. Mas o jeito em que ela conta, como ela percebeu e de repente o olhar dele se fixava numa coisa e o som que ele fazia, trouxe uma vivência assim que eu me senti na sala dela, ou vendo a cena, vendo o desespero, o suor escorrendo do rosto, a aflição, será que é, será que não é? Então, explorar as emoções do leitor para que ele tenha sensações ao ler o seu livro vai fazer com que ele marque essa história, com que essa história seja inesquecível na vida dele. Você pode usar isso de várias formas, mas eu recomendo sempre
usar a estrutura de 3 atos e a jornada do herói, os 12 passos da jornada do herói. Porque é uma fórmula. Você vai dizer, Fábio, mas não ficou bom comigo. Adapta para a sua realidade, mas é uma fórmula que funciona há muitos anos, há séculos funciona. Então, é uma forma segura que você consegue cativar. E isso, você vai ver os filmes, por exemplo, da Pixar. A Pixar usa muito storytelling. Eles vão montar os roteiros deles são todos de 3 ou de 5 atos. E é tudo esse mesmo modelo. Apresenta o ambiente, quem que é, onde é que tá, o que fazia, a vida cotidiana, a normalidade, o conflito que surge, os empecilhos, aquele negócio que parece que vai, que não vai, um grande desafio, a resolução e a transformação do personagem. Quando você conta a história assim, seguindo esses passos, né, os 3 atos e a fórmula da jornada, você consegue fazer com que o seu leitor ele entre na história, ele sinta, ele conte essa história para outras pessoas e ele não esqueça mais do seu livro, sabe? E às vezes a gente tem preguiça de estudar essas coisas ou preguiça de fazer e refazer, porque o que acontece muitas vezes quando a gente está escrevendo um livro é que a gente tem muito apego às primeiras palavras e a gente não quer deletar. E a gente escreve, daí, poxa, já tem uma página escrita, mas tá ruim, se tá ruim, você deleta. Uma das aulas do curso, aliás, eu falo só sobre o poder de deletar, porque era a minha grande dificuldade. Eu pensava, gente, mas foi tão difícil escrever isso aqui, né? Mas tá ruim, dá pra fazer melhor. Porque é na arte de deletar que você consegue mais argumentos mentais pra você fazer uma versão melhor. Então, poxa, eu estou falando que tem um prendedor de cabelo sobre a mesa. Não dá pra contar de outro jeito? Eu não posso transmitir uma outra emoção, uma outra sensação? O que eu quero que o meu leitor sinta? Então, você sempre pensa no seu leitor. Eu acredito, tá? É filosofia minha, que escrever é uma prestação de serviço. Eu sei que muita gente, é arte, é só arte, mas não é só arte. Escrever é uma prestação de serviço. Eu quero que o meu leitor acabe o livro tendo vivido várias emoções. Eu quero que ele acabe o livro cansado, sabe? Seja lendo um romance que eu escrevo, seja um livro de autoajuda, né, categoria de autoajuda, seja um livro reportagem, eu quero que, assim, que ele vivencie muitas emoções, para que ele guarde aquela informação. E você pode fazer isso através do storytelling. Então, recapitulando, eu não sei em quanto tempo a gente tá, eu prometi que eu ia tentar fazer rápido, mas eu não sou uma pessoa que faz coisa muito rápido. Eu vou habilitar as perguntas para vocês poderem perguntar, para ver se não fica dúvida, mas eu quero recapitular antes, tá? Então, storytelling é contar uma história de uma maneira cativante. É você não apenas transmitir os fatos, mas você fazer daqueles fatos um enredo. É baseado em 4 pilares básicos: o ambiente, personagem, a mensagem e um conflito que você vai ter que resolver, né, nessa descrição. O objetivo com o storytelling é fazer com que o seu personagem ou a situação cative o leitor de tal ponto que ele sinta aquela história. Então, que ele visualize o lugar que você está descrevendo, que ele sinta as emoções do seu personagem. E com isso, você vai ter não só uma boa história, mas uma história que fique marcante, que fique impregnada na vida dessa pessoa. Como fazer isso? Usando estruturas de 3 atos, usando os arcos narrativos, os plot twists, que são as viradas, e uma fórmula segura é seguindo a jornada do herói, que eu ensino na semana Escreva o Seu Livro, que começa amanhã. Uma das aulas é só sobre a jornada do herói, para você adaptar ao seu contexto, porque é uma fórmula bem segura, você adapta, mas é uma fórmula bem segura de você cativar o leitor. Bom, eu vou ativar os comentários e daí vocês podem fazer perguntas, tá bom? Pra gente poder se comentar. Eu vou ler aqui o que a minha equipe... Gente, cadê? Deixa eu ver. Ó, as aulas vão sair amanhã às 9 da manhã. E para receber, você precisa estar no link. Gabriel, eu tô lendo direitinho, tá bom? As aulas vão sair às 9 da manhã, vão estar liberadas amanhã, tá? Então, para você receber as aulas, como você faz? Se inscreve. Você vai aqui na minha biografia, na página principal aqui do meu feed, clica na minha carinha ali, clica ali no link que tem e você se inscreve. Fábio, não recebi o e-mail. Confere se você escreveu o e-mail direitinho, tá faltando nenhuma letra, que isso acontece muito. E confere também se ele não foi parar na sua lixeira ou no seu spam,
porque é uma mensagem automática, tá? Pra você confirmar a inscrição. Então, confere isso que você vai receber bonitinho. Muita pergunta, calma, gente, calma. Eu não vou conseguir ler tudo agora, calma aí. Gente, pessoal da equipe que estiver aí, pode me ajudar selecionando as perguntas e me mandando? Porque subiu várias de uma vez aqui, eu tô com medo de perder. Não consegui, enfim. Primeira pergunta que eu tô vendo aqui, é de grátis? É, gente, a semana é gratuita. Na verdade, assim, eu tenho o curso, que você já conhece, ficaram pedindo, eu falei que não ia ter mais desde o ano passado, só esse ano, não sabia quando. E a gente resolveu, a minha equipe me convenceu a dar um presente pra vocês, uma semana gratuita. Todo mundo já sabe que tem meu curso, tipo, não é pegadinha, não é marketing daquele tipo, vocês já sabem que tem o curso, vocês sabem que eu vendo o curso, tá tudo certo. O que a gente tá fazendo essa semana é um presente pra vocês. É só baixar assim? Só da equipe, né? Chamou. Obrigada. Essa semana é só um presente, é só um tira-gosto pra vocês, poxa vida, né? Saber mais ou menos o que tem no curso, algumas coisas. Então, é gratuita, só se inscrever. Quão importante é a descrição de roupas, aparência e ambiente? Muito, Ju. A Ju tá perguntando. É na descrição que você vai fazer com que o seu leitor veja a pessoa, veja o seu personagem. Então, por exemplo, quando eu fui escrever a Ana, que é a minha personagem do livro Traição, eu tenho um processo de criar personagem. Cada um tem um, eu ensino no curso alguns, mas eu vou contar um pouquinho do meu. Eu peguei pessoas, quando eu fui falar fisicamente dela, pessoas que eu olhei assim na internet e pensava, não, tem a cara da Ana, tem a cara da Ana. Achei uma pessoa, tem a cara da Ana. Comecei a juntar com capas, eu faço muita coisa manual assim ainda, você pode fazer no digital. Mas eu juntei assim, roupas que a Ana usaria. Qual que é o estilo da Ana? E comecei a recortar roupas. E eu monto mesmo um mood board, sabe? Jornalista de revista há muitos anos, né, gente? Então, eu monto na parede ali, boto assim, as roupas que ela usaria, os sapatos que ela usaria, as bolsas, o tipo de maquiagem que ela usaria pra eu ver aquela personagem. Quando ela está completamente decifrada pra mim, aí eu começo a descrever, porque quando você lê sobre essa pessoa, você vai ter uma identificação. E por que a identificação é importante? Porque é através da identificação que a gente cria vínculos. Isso é humano, tá? Isso é coisa de ser humano. Então, quando a gente se identifica com uma pessoa, com o discurso de uma pessoa, com as roupas, com o jeito, a gente se aproxima dessa pessoa. Então, o que a gente quer com os nossos inscritos? Que as pessoas se aproximem daquilo. Para ela se aproximar, ela precisa ver, ela precisa se identificar de alguma forma. Então, assim, Fábio, qualquer um pode fazer isso? Qualquer um, gente, é técnica. Não é um super segredo, não é um super dom, é técnica. A Ju tá falando, eu consigo? Consegue, claro que você consegue. É você seguir o passo a passo de como criar bons personagens, como criar boas descrições de personagens, enfim. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Quão importante... Cadê? Fábio, eu tô fazendo meu TCC sobre surdez. Posso usar esse método para escrita de um TCC também? Você pode em partes, porque você tem que ver que o seu TCC ele tem que estar dentro das regras da BNT. Você pode usar trechos para humanizar, para deixar mais atrativo para os avaliadores, mas você tem que perguntar para o seu orientador se isso é cabível. O meu TCC foi feito dentro desse método, porque na minha graduação era permitido, dentro das minhas regras eram permitidas. Então você tem que conversar com o seu orientador para ver se pode usar trechos, né? Muitas vezes eles dizem assim, você pode abrir cada capítulo usando esse método de storytelling, sabe? Porque uma coisa é você dizer assim, a surdez atinge 38% da população, papapá. Os princípios da surdez, ou você pode falar, o seu João tinha 14 anos quando percebeu que não estava escutando as notas de piano da sua mãe. Ele então recebeu um puxão de orelha porque não ouviu o seu pai chamá-lo. Mas ele não estava desatento, ele não estava escutando. Foi daí que seus pais perceberam que tinha algo de errado com a audição de João. E você começa com a descrição de um personagem, você começa a falar do conflito dele, pra você abrir o capítulo em que você vai falar quem são as pessoas com maior probabilidade de surdez e tudo mais. Você tá entendendo? É diferente. Gente, são detalhes, tá? Claro, a gente tá falando aqui numa live, eu tô respondendo as perguntas de vocês conforme vocês vão me mandando.
Vocês têm isso muito mais completo no curso, na semana que vem. É só assim, pinceladas aqui, tá? Mas pode perguntar que eu vou respondendo. Em relato de experiência de trabalho de conclusão de curso. Muita gente aqui fazendo isso, né? Sim, você pode usar. Mulher, esse curso será um divisor de águas da minha vida, inclusive em muitas vezes. Vai sim! Deus seja louvado, minha filha. Pega essa profecia. Gente, escrever é uma ferramenta de autoconhecimento e terapêutico. Eu tenho uma amiga que é psicóloga que ela fala, escrever é terapêutico, ela manda os pacientes escreverem. Porque escrever, agora eu vou ter que falar como jornalista, tá? Existem dois tipos de mídia. A mídia recebida e a mídia percebida. A mídia recebida, que inclui a maioria dos audiovisuais, é aquela mídia em que você senta e você absorve. Até pela quantidade de frames por segundo, que geralmente está aí na casa entre 24 e 30 frames por segundo, o seu cérebro não tem tempo, tecnicamente falando, de processar aquilo o tempo todo e rebater e analisar. Então, o seu cérebro recebe aquela mídia. É o que acontece quando a gente está assistindo um filme. A gente fica assim, ó. Né? Ou quando a gente está assistindo stories, enfim. Aqui tem menos interrupção. Agora, um livro e o processo de escrita é uma mídia percebida. É aquela que você precisa parar e analisar. Você não lê um livro e você só engole. Você analisa, você mastiga, você dialoga com o autor, você concorda, você discorda, você percebe todo o processo. E isso é um divisor de águas na vida da gente. Tem gente que faz o curso e não quer escrever. Ele só quer ser um melhor leitor. E ele se torna um melhor leitor, porque ele começa a ler os livros com o olhar de quem tá vendo a estrutura. Isso muda a maneira como você analisa o mundo, sabe? Muda a maneira como você tem um olhar mais crítico para as coisas. Então, sim, você tem toda a razão. É um divisor de águas. Que bom que você entendeu. Fábio, eu quero comprar e não consegue. Você não consegue porque eu não tô vendendo ainda, mulher. O que eu tô fazendo aqui é te dar. Eu tô dando essa live e eu vou te dar uma semana gratuita para você escrever o seu livro que começa amanhã. Não tô vendendo nada ainda não, tá? E nem preciso fazer cena porque vocês já sabem que eu tenho um curso para vender. Só não tô vendendo ainda, mas vou vender. Só é possível assistir ao vivo? Não, fica na plataforma. Você tem uma semana para assistir. Sábado 23 e 29, como é que chama? 23 e 59 sai do ar, tá? Então você entra aqui, se cadastra e você tem uma semana para assistir. Eu vou liberando paulatinamente. Tem uma semana pra assistir, depois sair do ar, já era. Presente é assim, minha filha. Você agarra a oportunidade que é de graça. Fábio, peguei pela metade. Você vai explicar todo? Vou. Aqui é só na live, gente. Lá é detalhe por detalhe. Aqui é pra dar uma pincelada pra você. Já estou nervosa, quero fazer um romance. Não fique nervosa, fique atenta. Como escrever uma biografia? Assista a aula de amanhã que eu vou te ensinar a começar, tá bom? Quer fazer o projeto editorial. Há uma quantidade recomendável de número de páginas? Todo mundo quer saber disso. Sabe o que eu acho engraçado? Que vocês se preocupam menos com o conteúdo e com a estrutura e mais em quantas páginas vai dar. Deixa eu te fazer um convite. Eu não tô vendo o nome da pessoa aqui. Se preocupe menos com o número de páginas. Tem um número recomendado? Não tem um número recomendado. Você pode fazer um livro de 60 páginas e ser excelente. Quer ver um livro de 80 páginas, que é o Sociedade do Cansaço. Cara, é um ensaio daquele professor sul-coreano, ele dá aula aqui na Universidade de Berlim, e ele fez um ensaio e publicou como livro. Tem 80 páginas. E é excelente, assim, não tem mais o que pôr e o que tirar. Agora, tem livros maiores de 300 páginas que, ó, enrola. Por quê? Porque a pessoa não se atentou à estrutura. Então, é muito importante você ter uma estrutura bem feita, um projeto editorial bem feito. É no projeto editorial que você vai entender se tá faltando assunto, se tá sobrando assunto, onde que eu preciso pesquisar mais, onde é que eu ponho isso, em que ordem que eu boto. É no projeto editorial. Isso é muito fundamental e a maioria dos escritores novatos não faz. Gente, eu juro que eu tomei banho nessa mosca aqui, tá? Então, amanhã, na aula de amanhã, a primeira aula, eu ensino a montar um projeto editorial para isso justamente não acontecer. Você não se preocupar com página, você se preocupar com conteúdo. Eu quero comprar. Não tô vendendo nada não, minha filha. É de graça. Não vai comprar agora não. Só vai comprar quando eu avisar. Gente, o tempo de venda, só um BOzinho aqui, vai ser curto. Porque eu não tenho como abrir grande número de mentoria como eu fiz as outras turmas. Tipo, eu não tenho como ter 200 pessoas. Porque a mentoria vai ser bem individualizada. Vou ter 2 modelos de mentoria, vai ser assim muito em cima. E eu tenho pouco tempo para trabalhar por dia, vocês sabem disso. Eu tenho 3 filhos pequenos, eu não vou ficar o dia inteiro trabalhando para atender 500 alunos. Então vai ser bem reduzido. Então, assim, eu não quero fazer terrorismo com vocês,
mas vocês sabem que eu sempre sou muito transparente quando eu falo. Quando abrirem as inscrições, acho que vai ficar uma semana só aberto, você corre pra você garantir sua vaga, porque esse ano não vai ter mais, porque eu não tenho tempo. Não quero fazer terror, mas já fazendo, quando abrir, você corre, amiga, porque não vai ter, eu não vou atender muita gente esse ano, porque não vai rolar e eu ainda quero escrever um livro esse ano, então eu não posso demorar no curso, não posso ficar fazendo um monte de alunos, porque senão eu não consigo escrever o meu livro, tá? E lá eu ensino pra vocês sobre gerenciamento de tempo. Para escrever em 30 dias, a parte da pesquisa e planejamento está incluso? Aí depende. Você pode, se você já tem um projeto andando, em 30 dias você consegue se adequar. Se você não tem nada, eu vou te dar um tempo adicional, que é quando a gente abre o curso, eu te explico isso bem no começo do curso, tá? O que você vai fazer naqueles dias adicionais, que são ali umas 2, 3 semanas antes, pra daí você entrar no desafio junto comigo. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa tem uma vaga ideia, não? Então você precisa de um tempinho pra você fazer sua pesquisa, endossar e tudo mais. Agora, se você já tem um projeto andando, 30 dias são suficientes. Tem muita gente perguntando como que se inscreve, tá? Que não sabe na bio. Deixa eu terminar a live, eu faço um story e boto o link pra você se inscrever pra semana gratuita, tá bom? Não tem um link, quero comprar. Não tô vendendo nada ainda, gente. Não gravei pro YouTube, Bianca, eu não gravei porque eu peguei a câmera pra gravar e ela tava sem bateria. Eu aqui, ó, até tentei, ó, tava aqui do meu lado e tava sem bateria e daí foi. Sorry. Será sempre às 9? Será liberado sempre às 9? Não sei, pessoal. Vai ser... Não sei o que libera. Eu tenho uma equipe maravilhosa, toda remota, que tá trabalhando comigo, porque eu não dou conta de fazer tudo sozinha. E a equipe vai me dizer, vão escrever aqui pra vocês em algum momento, se vai ser liberado sempre às 9 da manhã. Avisa aí, galera, porque eu não sei. O meu papel é produzir conteúdo. Toda essa parte da engenharia eu deixo com pessoas mais competentes do que eu. Fábio, quero contar histórias reais, mas não sei os detalhes. Posso inventar? Depende. Você pode inventar, que daí você entra com um pouco de ficção, e isso é uma liberdade poética, de certa maneira, desde que você não fira o que é fato, tá? O que é de verdade na história. Isso aqui é um exemplo muito legal de uma mistura boa de ficção com realidade, os livros do Jô Soares. Quantos aqui já leram os livros do Jô Soares? Ele mistura fatos históricos com invenções, com ficção. E você, assim, até a hora que você nem... Tem um livro dele que eu achei, assim, singular, foi O Homem que Matou Getúlio Vargas. Você fica sem saber o que é verdade do que é ficção. Então, se o seu intuito for contar, que as histórias sejam inspiração, as histórias pelas histórias, pode inventar e criar detalhes. Se não, se você quer o fato ipsis literis, aí não, você vai pesquisar para saber todos os detalhes, tá bom? Já responderam aqui, sempre às 9 da manhã, tá bom? Queria comprar, não é agora, não tô vendendo nada ainda não. Dará instruções sobre o lançamento, vai que legal? Sobre o quê? Não entendi. Fábio, como faço para escrever um TCC cativante? Usa storytelling. Usa storytelling, a estrutura da jornada que eu falo nessa aula. Estrutura de 3 arcos? Amiga, não vai ter como eu te explicar com mais detalhes agora, porque senão eu vou ficar 3 horas aqui. Fala de novo os pontos do storytelling. Olha de novo a live, mulher. Já repeti aqui 20 vezes. Precisa ter editora? Consigo ser independente? Claro que você pode ser independente, você não precisa de editora para publicar um livro. Gente, todo mundo pode fazer um livro. E todo mundo pode publicar um livro. Hoje é muito democrático e é muito fácil. Lá no curso eu explico melhor, tá? Quais são as possibilidades de publicação, que hoje existem muitas. Mas, respondendo curta e grossa, você não precisa de uma editora para você publicar o seu livro, tá bom? Como faço para comprar? Não tô vendendo. Quero fazer o curso? Não tô vendendo ainda. Eu queria usar storytelling no meu Instagram, queria tudo, mas sinto dificuldade porque quando as pessoas conhecem o produto, talvez perca a mágica, mas isso não perde a mágica, não. Claro que quando as pessoas sabem o que é o produto, não vai ter o elemento surpresa, mas o storytelling usado no Instagram para você divulgar produtos, para você divulgar o seu... é uma maneira de marketing de conteúdo que a gente chama, tá? Inclusive eu falo bastante disso numa das aulas também dessa semana gratuita, que é como vender o seu livro, mas serve para outros produtos. É como você usar o storytelling para cativar o usuário de Instagram, que pode ser, nossa, que texto legal. E daí você tá lá contando uma história, ele tá lendo uma história, daqui a pouco, tá vendendo o seu produto ali. Pode usar sim storytelling. Fábio, é importante expressar o sentimento e característica da personagem? É importante você expressar se você quer que a pessoa entenda como que ela está se sentindo e não só o que ela tá fazendo. Se você quer que as pessoas entendam o que o seu personagem está sentindo, o que motivou ele,
é muito importante que você descreva esse sentimento, tá? Pode ser em primeira pessoa, pode ser a voz do narrador, aí vai depender da voz narrativa que você escolher. Quando conto a história, no caso a minha, posso citar nome de pessoas ou só algum indicativo? Por exemplo, Dona Maria, pode colocar o nome das pessoas. Se você não tiver problema legal com essas pessoas depois, por exemplo, vou dar um exemplo. Ai, gente, eu sou a pessoa dos exemplos, né? Pode me chamar de chata. Mas teve um livro que foi escrito, é um livro do Fernando Moraes, gosto muito dele. E eu tava num lançamento do livro dele em Floripa, anos atrás, Telegram Cantado. E ele contou que ele fez um livro, e num dos trechos ele conta que não vou falar o nome, né, porque deu processo pra ele, eu que não quero processo pra mim, porque ele é milionário ou não. Ele falou de um certo deputado que se pronunciou numa reunião sobre esterilizar as mulheres do Nordeste. E ele conta o nome da pessoa. Só que o fato, obviamente, não é nada lisonjeiro, né? E essa pessoa entrou na justiça contra o livro dele, e pra ele retirar o livro, ele não retirou o livro, e cada vez que ele falasse do assunto ele tinha que pagar 5 mil reais de multa. Então, assim, se o que você vai falar da pessoa pode fazer com que ela se sinta injuriada, difamada e tal, é melhor usar pseudônimo. Mas se não, se é o fato corriqueiro, familiar e tudo mais, não tem problema nenhum, pode usar o nome da pessoa. As estapas do... Cadê? Subiu aqui. Bom dia, qual vai ser o horário da aula? Às 9 da manhã. Como é pra você ler livro sabendo de todas essas técnicas? Então, ler pra mim são duas coisas assim diferentes. Eu não consigo simplesmente ler um livro e sem analisar, óbvio, porque eu sou escritora, eu sou profissional, eu analiso tudo o tempo todo. Tipo, eu tava lendo esses dias a coleção da Helena Ferrante, né? O primeiro livro do Amiga Genial. Ela é muito brilhante, Então, tem hora assim que eu tô analisando o livro e tal, mas de repente assim eu me perco de tão boa que ela é, que daí eu volto, gente, como é que ela fez isso? Peraí, deixa eu olhar esse parágrafo aqui de novo. E eu tenho realmente essa dificuldade de simplesmente ler sem analisar. Mesma coisa roteiro, eu sou roteirista, então eu assisto filmes, cara, eu acho que daí a minha dificuldade de assistir filme, assistir essas coisas, porque eu analiso o tempo todo. E tem que ser muito bom pra minha investigação, eu penso assim, vou perder 2 horas vendo esse negócio. É mais difícil. Não é que é difícil, mas é diferente. Você precisa ser fera em ortografia pra escrever um livro? Não! Não! E eu falo muito isso porque tem muita gente que tem um desespero. Gente, se vocês virem o original de Paulo Coelho, é um negócio assim lamentável. Gabriel Garcia Marques. É um negócio assim... O português, a questão das regras ortográficas, é uma lamentação. Mas a história é boa, os ganchos são bons, a estrutura é boa. E daí você tem um editor, você tem um revisor para cuidar dos aspectos legais da escrita. Então, você pode escrever um livro, mesmo que você não seja, meu Deus, dominador do português. Você pode escrever um livro. Se você souber as técnicas de como formular as frases, de como montar os parágrafos, de como montar a estrutura, o que vem antes, o que vem depois, você pode fazer um livro. E depois você dá trabalho pro editor e pro revisor, tá bom? Queria comprar as aulas extras dessa nova turma. Fábio, fui da anterior, é possível? Não sei se é possível, mas equipe que está me assistindo, vamos ver se é possível. Muitos alunos da outra turma querem comprar porque agora vai ter módulos extras. A gente vai dar um jeito, já, gente, porque eu acho que vocês merecem. Vocês fizeram tantos livros maravilhosos que vocês merecem. Fábio, quantas palavras... pulou, peraí. Ai, gente, eu tô com dificuldade de ler todas as perguntas. Quero comprar. Gente, não tá à venda, calma, não tô vendendo nada ainda não. É só uma semana de presente pra vocês. Eu vou botar o link depois aqui. Posso usar as mesmas técnicas da semana ou do curso para escrever um e-book que prenda atenção? Claro que pode. Se você prestar bem atenção nessas lives que eu fiz anterior a essa, eu vou fazer mais 2 essa semana, tá? E nas aulas você tem assim, muita informação para fazer um super e-book que prenda atenção, que atrai o leitor e que seja altamente recomendado. Tem muito conteúdo muito bom aqui, gente, que nem sei porque eu tô fazendo gratuito, é porque eu amo muito vocês, eu quero todo mundo escrevendo livro. E quando eu for no Brasil, vou fazer lançamento de novo, eu quero todos vocês lá para retribuir todo esse esforço, tá bom? Jamei, como encontrar uma editora? Você não precisa de editora, mas eu te ensino a encontrar uma, mas você não precisa. Quero contar histórias que eu vivi, mas eu não quero intitular como biografia. Não precisa, você pode usar o storytelling, toda essa estrutura
de 3 arcos narrativos, da jornada do herói, para você criar uma super história contando a sua vivência. Você não precisa dizer que é biografia. Meu Deus, eu fico de boca aberta quando você começa a descrever a cena. Técnica, amiga. Eu não era boa assim no começo, mas hoje eu sou muito boa, modéstia inclusa. Vai liberar o valor do curso só no final da semana. Minha equipe... Gente, eu já falei pra vocês. Eu cuido aqui, ó. Eu faço o que eles estão mandando. Eles falam assim, não é pra vender nada agora? Não tô vendendo nada agora. Queria te contar a biografia que gosto muito, do Castelo de Vidro. Ai, cadê? Não sei se você tava me contando mais alguma coisa. Como descobrir qual a categoria que eu devo escrever? Isso eu ensino no curso. Você tem que entender qual gênero que você quer. Você quer fazer ficção, narrativo descritivo. Ixi, minha filha, é um monte. Mas aí eu vou ter que te ensinar com mais calma. Não dá pra eu te explicar assim numa live. Deixa a live salva? Não sei. Equipe, eu deixo a live salva? É pra eu deixar salva? Não sei. Tem muita dificuldade com descrição, eu te ensino lá. A descrição, ela tem muito que ver com observação, com o nosso poder de observação. Fecha os olhos agora. Vou fazer um exercício com vocês. Fecha os olhos agora e eu vou descrever o ambiente. O sol, deixa eu fazer. Tá todo mundo de olho fechado? Vocês não estão de olho fechado, vocês não estão olhando pra minha cara aqui que eu tô vendo. Fecha o olho agora, menina. Vou tampar aqui pra você não olhar pra mim. O sol entrava lentamente pela janela aberta. Aqueles pedacinhos de ácaro, será? Pela luz, estavam tomando conta do ambiente, num risco que ia da ponta da janela até o pé do sofá. O sofá cinza estava ainda com as marcas do pezinho da criança, e os brinquedos espalhados no chão davam conta de que aquela casa tinha muita vida e alegria. O risco na parede de entrada era um acidente com um giz de cera, mas aquele tapete velho, cheio de manchas de café pelo chão, davam conta de que a máquina não estava funcionando direito. O piso de madeira lisa fazia um barulho suave quando pisado. Devia ser a manta de acrílico por baixo. Mas com um salto alto, forte, ela fazia com que o barulho ficasse ainda mais intenso. Shhh, as crianças estão dormindo. Vocês conseguem ver o ambiente quando eu falo assim? Aqui tá subindo os comentários, eu não consigo. Você consegue ver o ambiente? Você pode dar sensação, fazendo que a pessoa perceba o ambiente sem ela estar no ambiente. Fazendo descrições que não sejam óbvias. Você não precisa falar assim, ó, o sofá é cinza, o piso é de madeira, a janela tem 2 metros e na casa tem criança. Isso é um jeito de falar. Agora você pode contar a cena de uma maneira em que você diz tudo isso, só que é o romantizado que a gente fala, entendeu? Que é o deixar a pessoa dentro da casa, vivendo aquele ambiente. A minha maior dificuldade é estruturar. Quero pirar logo para a escrita sem montar nada. Não, você precisa de estrutura. Gente, um livro não sai não sai bom e não sai fluido se você não faz a estrutura antes, se você não faz um bom planejamento editorial. Eu bato nessa tecla porque pra mim é a chave do sucesso, principalmente com escritores novos. Fábio, você já tem 9 livros publicados, tantos anos de escrita, você ainda faz planejamento? Totalmente. Antes de qualquer coisa, eu sento e monto meu projeto editorial em detalhes. E é isso que eu ensino vocês lá. Eu monto em detalhes. A Luciana disse assim, Fábio, eu tenho 6 livros, não sabe como divulgar. Uma das aulas dessa semana, viu, Flor? Não vi seu nome aqui, é como divulgar, como você cocoricar pro seu livro sair, né, para ir para outras pessoas. Fábio, eu sou advogado, me identifiquei muito com o que você falou no início da live sobre ser muito formal, ter dificuldade de escrever. É porque você é muito técnico, né? Quem que tá falando aqui? Ribeiro Santos Associados. Vocês advogados aprendem a escrever de forma muito técnica. Vocês dominam o português e tudo mais, mas é muito formal e técnico. E essa formalidade, essa tecnicidade, ela afasta as pessoas, porque é para ler por peritos, são peritos que vão ler, né? São juízes, outros advogados. Agora, você pode fazer com que o seu texto, mesmo profissional, seja mais atrativo, porque você vai fazer com que a pessoa leia com mais gosto aquilo. E isso é técnica, você aprende, todo mundo pode, gente. É o que eu mais gosto de falar, porque é a mais absoluta verdade. Você pode escrever um livro, você pode ter um livro publicado, você pode escrever um ótimo livro. Eu te ensino como, porque é técnica, não é assim, alguém muito inspirado, não. É só saber o passo a passo.
O projeto antes dos 30 dias? Sim, você tem que fazer o projeto antes, porque os 30 dias tem que fluir. Eu gosto de dizer que escrever um livro precisa ser gostoso, não pode ser um martírio. O que é um martírio é antes. Você planeja, pesquisa, bota toda a estrutura. Na hora que você vai sentar comigo pros 30 dias, naquele desafio, meu amigo, é curtição. Porque você já sabe pra onde você vai, você já fez o trilho. Agora é vir com o trem, ó. Piu, como diz o Teodoro. Piu, gente, acho que a gente já passou de 1 hora aqui. Sinto que a gente já passou de 1 hora. Eu tô vendo gente passando ali pela porta com bebês. Então eu preciso ir embora. E sim, serve para escrever legendas. Então, serve para escrever legendas? Você pode, se você usa principalmente o Instagram para negócios, você precisa aprender a fazer um bom texto, né? Usando a internet, os gatilhos da internet para poder atrair o seu leitor. Porque afinal de contas, principalmente no Instagram, não é tudo sobre imagem, é tudo sobre legenda. Então você precisa saber escrever bem. Storytelling é uma ótima maneira de fazer isso. Deixa eu só ver aqui os comentários que me mandaram sobre o que eu tenho que falar para vocês. Ó, vocês têm 1 semana para assistir as aulas gratuitas. Lá nessa semana, no final da semana, eu vou contar quantas vagas tem para mentoria, quanto que tá o curso, quem vai poder fazer, se tem critérios. Já tô adiantando aqui que para mentoria super, super, ultra, mega power, não é todo mundo que vai poder se inscrever, tá bom? Avisa os amigos, gente, me ajuda a compartilhar. Cada vez que vocês compartilham isso, vocês me ajudam muito, porque são outras pessoas que eu não conheço e que não me conhecem que vão ficar sabendo que existe essa semana e é totalmente gratuito, tá? Então vai ficar, já estão me avisando aqui, ó, vai ficar salva essa live aqui, junto, e eu vou fazer mais 2 lives essa semana também com técnicas, vou ensinar mais coisas de escrita junto com a semana. Então vai ser uma super semana, totalmente gratuita. Então aproveita, de repente, Fábio, não tem dinheiro pra fazer o curso agora, não tem problema, aproveita esse conteúdo gratuito, compartilha com os amigos, porque ele vai te ajudar muito já. Se você anotar o que eu tô falando aqui, pegar a nota e aplicar isso, você já vai ter muita coisa pra você trabalhar no seu livro, no seu projeto, tá bom? Muito obrigada por participarem, muito obrigada por gastarem sua manhã de domingo aqui comigo, e a gente se vê na próxima live. Eu aviso aqui no Insta quando vai ser a próxima live, tá bom? E a gente vai conversando. Obrigada. Depois eu vou deixar uma foto lá pra gente conversar no feed sobre esses assuntos de storytelling, tá bom? Beijo grande, a gente se vê na semana. Vou deixar aqui no story um link pra você se cadastrar na semana. Escreva o seu livro. É agora, é de grátis. Aproveita, porque eu nunca fiz semana gratuita com esse conteúdo. Beijo!